Olá meninas, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as condições de saúde nas comunidades. Bom, para falar sobre as condições de saúde, em Piracicaba, eu utilizei bastante o Censo 2010 e também o Plano Municipal de Saúde de 2018 a 2021, que está disponível no site, tá? Nesse link que está descrito aqui na tela. Primeiro, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre análise situacional. Qual é a situação de Piracicaba? Para a gente começar a falar sobre essa situação, é necessário a gente falar sobre os determinantes e condicionantes da saúde. O que a gente consegue observar nas últimas décadas, não apenas aqui em Piracicaba, mas no Brasil e no mundo de forma geral, observa-se que houve o processo de envelhecimento da população, que foi determinado principalmente pelo aumento da expectativa de vida e também pela redução da taxa de natalidade. Ou seja, os idosos estão vivendo mais e houve uma redução da taxa de natalidade. Os homens e as mulheres estão tendo menos filhos. Essas ocorrências, elas provocam mudanças rápidas, no ritmo do crescimento da população, isso a gente consegue observar na pirâmide etária. Então, houve uma mudança na pirâmide etária, que logo eu vou mostrar para vocês. E houve também alterações nas necessidades e nas demandas da população. Por quê? Porque eu tenho um número cada vez mais de idosos, e esses idosos precisam de serviços de saúde. Assim, para melhorar os serviços públicos, é necessário o estudo do cenário dos municípios, para a adoção de estratégias de cuidados específicos para cada grupo populacional. Então, eu preciso olhar qual é o grupo que está crescendo, qual é a necessidade desse grupo e onde, em quais localidades da cidade que essas faixas etárias elas estão distribuídas. Observando também a situação demográfica. Então, Piracicaba, de acordo com o censo IBGE 2010, ela possuía 364.571 habitantes, representando 0,88% da população do estado de São Paulo. Piracicaba tem uma densidade demográfica de 264,77 habitantes por quilômetro quadrado. Ela está no 17º município mais populoso do estado. Em 2019, a população foi estimada pelo IBGE em 404.142 habitantes. E ela passou de 17º para o 16º município mais populoso do estado de São Paulo. Se a gente olhar nesses gráficos, a população do município de Piracicaba, nós vamos ver como que ela vem crescendo, ano após ano. Em 1872, Piracicaba tinha 15.753 habitantes. Se a gente for observar na década de 80, possuía 214.295 habitantes. Na década de 90, 277.721 habitantes. Em 2000, 329.158. E 2019 foi para 404.142 habitantes. O que a gente consegue observar é que aumentou bastante a população em Piracicaba. E fica uma dúvida, A cidade estava preparada para esse aumento da população? Os serviços públicos de saúde e até mesmo os convênios estavam preparados para esse número maior, de pessoas utilizando seus serviços de saúde?
Aqui tem um gráfico que ele mostra a população de Piracicaba entre os anos de 2000 e 2010, observando a idade, tá? E ano após ano, o que a gente consegue perceber? É que houve, né, o aumento. Se a gente for pegar 2000, é essa barrinha azul, 2010 é a barrinha laranja. Em 2000 havia, né, mais crianças de 0 a 4 anos de idade do que 2010. Ou seja, algo que a gente já percebeu, né, diminuição da natalidade, né, da taxa de natalidade. As pessoas estão tendo menos filhos. De 5 a 9 anos também, né? Em 2000, a porcentagem era maior, a quantidade era maior do que em 2010. E isso começa a mudar, né, a alterar aqui na faixa etária dos 20 a 29 anos. Em 2000, o número era bem menor do que em 2010. De 30 a 39 anos, a gente observa isso também, né, que aumentou o número dessa população no ano de 2010. De 40 a 49 anos, em 2010, também aumentou essa população. De 50 a 59, de 60 a 69 e acima dos 70 anos também. Tá? Então, esse mapa a gente consegue perceber bem isso. A taxa de natalidade vem caindo, né, ano após ano. E o envelhecimento populacional está aumentando cada vez mais. Nós não temos dados de censo depois de 2010. Em 2020 estava programado para vir, né, um novo censo, mas não foi possível, né? Acho que principalmente devido a essa pandemia. A estimativa da população do município de Piracicaba com 60 anos ou mais, tá? Através da porcentagem. Então, a gente consegue perceber também, né, esse aumento. Em 2020, a estimativa é de 16,63% da população de Piracicaba esteja com mais de 60 anos. E isso vai aumentando com o passar do tempo, tá? E a estimativa da população do município de Piracicaba com menos de 15 anos, né? Nessa outra tabela. A gente percebe, ó, que em 2010 era 20,4% da população tinha aqui em Piracicaba menos de 15 anos. Em 2020, 17,47%, 2050, 12,12% da população. Um outro gráfico que a gente consegue visualizar bem isso, né? O aumento da porcentagem de idosos com o passar dos anos e a diminuição da porcentagem da população com menos de 15 anos com o passar dos anos. Esses dados são de Piracicaba, mas se você pegar qualquer outra cidade do município de São Paulo ou qualquer outra cidade, né, do Brasil, a gente consegue observar esses dados aqui. Estimativa da população urbana e rural. O que a gente pode perceber também é que o número de pessoas na área urbana está aumentando com o passar dos anos, enquanto que a população rural vem diminuindo cada vez mais. Em 1980, a população urbana era 197 mil pessoas. Em 2000, esse número passou para 316.876. 2020 está quase em 383 mil pessoas, enquanto que a população rural em 1980 estava na casa de 16 mil pessoas, em 2000 caiu para 11.766 pessoas e 2020 foi para praticamente 7 mil pessoas. A distribuição da população de Piracicaba por região, tá? Nos anos de 1991, de 2000 e 2010. Então, o que a gente consegue observar,
a população do centro, né? Em 1991 era cerca de 26%, depois diminuiu para 21% e 2010 foi para 17%. Leste permaneceu praticamente igual, né, cerca de 18%, enquanto que a população das regiões norte foi aumentando, né, de 19 foi para 23, depois para 25%. Oeste de 16 para 17% e a população do sul da cidade foi para de 21, 22 a 23%. Então, o que a gente consegue perceber bem aqui é que tem algumas regiões, né, como o centro, que vem diminuindo a população, e outras regiões, principalmente a região norte e a região sul, que tem aumentado um pouquinho a população desses bairros. Mas quais bairros, né, que fazem parte dessas regiões? Na região leste, por exemplo, eu tenho o bairro da Agronomia, Secap, Conceição, Dois Córregos, Jardim Abaeté, São Francisco, Monte Alegre, Morumbi, Piracicamirim, Pompeia, Santa Cecília, Santa Rita e o Unileste. No centro, está o centro, né, da cidade, a Cidade Alta, Cidade Jardim, Clube de Campo, Jardim Monumento, Inhoquim, Nova Piracicaba, Rua do Porto, o São Dimas, São Judas e a Vila Resende. O leste, né, apareceu aqui de novo. Norte, Algodoal, Água Santa, Areião, Guamiúm, Jardim Primavera, Mário Dedini, o Residencial Piracicaba, Santa Rosa, Santa Terezinha, Vale do Sol, Vila Fátima Industrial e o Sonho. Oeste, Castelinho, Glebas, Califórnia, Jaraguá, Itapuã, Jupiá, Planalto, Morato, Novo Horizonte, Ondas, Ondinhas, São Jorge e Vila Cristina. E Sul, Água Branca, Bairro Verde, Campestre, Higienópolis, Jardim Califórnia, Jardim Caxambu, Jardim Elite, Monte Líbano, Nova América, Paulista e a Paulicéia. Então, se a gente olhar, né, esses dados, a gente consegue observar que a população, né, da área norte de Piracicaba é uma população maior, seguida da região sul, depois vem a região leste, o centro e depois a região oeste de Piracicaba. A evolução da população por gênero, de 2000 a 2010. Aqui a gente consegue perceber também, né, que a população vem aumentando com o passar dos anos, e o que a gente consegue perceber é que o número de homens, né, que é o dado em azul, é sempre menor do que o número de mulheres, que está aqui nesse dado em vermelho, né, em rosa. Tá? Então, a população de mulheres em Piracicaba, o que é comum na maior parte das cidades do Brasil também, tá? A população de mulheres é maior do que a população de homens. Então, esse gráfico mostra, né, de 2000 até 2013. A distribuição da população por raça, né, cor, em 2010. Então, 72% da população daqui de Piracicaba é população branca, né? 21% ela está na categoria parda, indígena ou sem declaração. 6% a raça preta, né, negra, e 1% é amarelo. Aqui está a pirâmide etária, né, em Piracicaba, referente aos anos de 2000 e 2010, né, que nós vínhamos falando. Se a gente comparar, então, essa pirâmide, né, se a gente olhar a base dessa pirâmide, a gente consegue perceber, né, em 2010, que a população de 0 a 19 anos, ela diminuiu. E nós podemos observar também que a base da pirâmide, que é a população idosa, ela aumentou em 2010.
e predominantemente o aumento foi das mulheres. E essa faixa, né, dos 20 anos até os 59 anos aumentou também aqui em 2010. A gente consegue observar isso olhando, né, essa pirâmide etária. Aí com isso a gente consegue, né, observar algumas coisas. Então, só repetindo, analisando essa pirâmide etária, a gente consegue observar que houve uma redução na base da pirâmide, que é do 0 aos 19 anos, e houve um aumento no topo da pirâmide, principalmente das mulheres acima dos 75 anos. Observa-se também a maior concentração no grupo, né, de 20 a 59 anos, que é uma idade economicamente ativa, o que representa 59,27% da população. Se for comparado ao ano de 2000, essa faixa etária teve um aumento de 8,74%. E a faixa etária de 0 a 4 anos reduziu em quase 3%. Essas faixas etárias de 20 a 59 anos e acima de 60 anos aumentaram a representação na população. Então, essas distribuições, o que elas mostram? Envelhecimento da população, principalmente, indicando a necessidade de investimento na prevenção e assistência à saúde nesse extrato etário. Então, olhando a idade, né, da população, eu já consigo ver, como nós estamos falando da disciplina, né, de promoções da saúde, eu já consigo ver que tipo de promoção de saúde que eu tenho que realizar com essa comunidade, né, com essa população. Fazendo agora uma análise populacional. Eu preciso investir em ações, programas e serviços de saúde voltados para a população idosa. Por quê? Porque Piracicaba está numa fase de transição, né, no que se refere ao desenvolvimento. Ele está registrando o envelhecimento da população e uma redução no crescimento da população jovem. Então, nessa perspectiva, o que eu preciso fazer? Eu observo o aumento da expectativa de vida, principalmente nas mulheres. Então, o investimento tem que ser feito em ações de promoção à saúde e de prevenção às doenças, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo de útero, entre outras necessidades específicas deste público aqui. O envelhecimento, ele associa-se a algumas doenças, por exemplo, AVC, Alzheimer, demência, Parkinson, diabetes, osteoporose, hipertensão, câncer de pele, câncer de próstata, de cólon e o câncer de reto. Aí a importância da adoção de medidas e programas que promovam a prevenção e o controle, bem como do estabelecimento de parcerias para estimular melhorias no estilo de vida dessa população. Então, muitas vezes, né, os bairros que apresentam o programa de saúde da família, eles trabalham muito com essa parte de prevenção. Então, eles vão fazer muitas atividades relacionadas à prevenção de doenças e tentar melhorar o estilo de vida dessa população, através da alimentação, através de uma atividade física. Eles vão estimular também o uso correto, né, de medicamentos. Então, a distribuição da população em Piracicaba, ele requer investimentos nos programas de prevenção, equipamentos de saúde nas regiões mais populosas, que são principalmente a norte e sul. Uma coisa que é muito importante a gente observar também é a questão do abastecimento de água no município de Piracicaba. Em 91, 98% da população havia água encanada, né? Tinha água encanada em casa.
No ano de 2000, esse número foi para 99,38%. Em 2010, foi para 99,42%. Agora, em 2020, eles estão ampliando esse abastecimento de água. Então, a previsão é chegar aos 100% da cidade. Outro fator importante também é a coleta de lixo. E a gente pode observar que ano a ano essa coleta de lixo vem aumentando no município de Piracicaba também. Em 91, 96,90% dos domicílios na cidade tinham essa coleta, né, de lixo. Ano 2000, 99,57%. Em 2010, esse número foi para 99,80%. Falando também sobre o atendimento de esgoto sanitário. Em 1991, 93,27% da população tinha o esgoto. Em 2000, 96,85%. Em 2010, 97,96%. E atualmente, 100% do esgoto em Piracicaba é tratado. É claro que esse número, ele aborda apenas os bairros que foram planejados. Os outros bairros que existem na cidade que não foram planejados, ou seja, tinha um terreno grande, né, algumas pessoas, algumas famílias, elas se apropriaram daquele terreno e foram dividindo e foram construindo as suas casas, e nesses bairros possivelmente não tem o esgoto. Às vezes nem a água encanada e nem a coleta de lixo adequada. Por quê? Porque não foi um bairro planejado, né, pela prefeitura, tá? A própria população, ela criou o seu bairro. Então, esses bairros, provavelmente, eles não estão fazendo parte desses índices que nós mencionamos. Podemos falar um pouquinho também sobre a vulnerabilidade social. E a gente olhando essa vulnerabilidade social, nós conseguimos pensar também em algumas ações de promoção da saúde e algumas ações que nós podemos fazer para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Se a gente observar crianças e jovens, nós podemos verificar que a mortalidade infantil ela vem diminuindo com o passar dos anos. Em 91, 22,88% das crianças que nasciam morriam. Em 2010, esse número já caiu para 14,44%. O número de crianças de 0 a 5 anos fora da escola também diminuiu. No ano 2000, de 79% para 45% em 2010. O mesmo acontece com as crianças de 6 a 14 anos que estão fora da escola. Esse número também reduziu bastante. Em 91 era cerca de 14%, em 2000 foi para 3% e 2010 2,5%. A porcentagem de pessoas, né, de 15 a 24 anos que não estudam, que não trabalham, portanto são vulneráveis, ela caiu também no ano 2000 de 7,4% para 4,67% em 2010. A porcentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos, ela aumentou, tá? Em 91 era cerca de 2,13%, em 2000 2,54%, em 2010 o número foi para 2,58%. Então aqui já indica que precisa trabalhar com adolescentes, né, com as crianças e adolescentes, porque 10 anos é considerado uma criança ainda, até 12 anos é considerado uma criança. Então, aqui mostra a necessidade de trabalhar tanto com crianças como adolescentes para prevenir essa gravidez precoce. E a taxa de trabalho de 10 a 14 anos, né, diminuiu também, de 5,82 a 3,70 em 2010.
Em relação às famílias, aumentou também a porcentagem de mães chefes de família, tá? E sem o ensino fundamental e com filhos pequenos. Em 91, o número era de 8,36%, 2000, 10,27% e em 2010, 11,59%. A porcentagem, né, de vulneráveis e dependentes de idosos, ou seja, a porcentagem de pessoas que dependiam dos idosos foi diminuindo com o passar do tempo também. Em 2010, esse número chegou a 0,81%. E o número de crianças extremamente pobres, né, de 2000 para 2010, teve uma queda, né, de 2,13% em 2010. Trabalho e renda, porcentagem de vulneráveis à pobreza, o número tem diminuído. Em 2010 atingiu 11,62%. E porcentagem de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e que tem alguma ocupação informal, ou seja, não tem registro. Esse número caiu também, né, de 2000 para 2010, e 2010 ficou com 24,5%. Condições de moradia. A porcentagem da população em domicílios com banheiro e água encanada atinge 98,26% em 2010. Só que esses dados aqui, ele expressa também a população, né, os bairros planejados pela prefeitura. Aqueles bairros que não foram planejados, ele não consta aqui. Então, na realidade, esse número aqui pode ser um pouquinho menor do que esse 98,26%. Bom, para finalizar, aqui tem uma atividade, né, onde vocês vão analisar as condições de saúde no bairro em que você mora. Então, primeira questão: qual bairro, qual região que você reside? Qual a população que predomina no seu bairro ou na sua região? Então, qual é a faixa etária da população que predomina? Né? De 0 a 19 anos, de 20 a 59 anos, ou é a população idosa? E pode falar também em relação ao sexo, se é o feminino ou o masculino. Quais as condições de saúde do seu bairro ou da sua região? Então, tem água encanada? Qual é a porcentagem, né, de pessoas no teu bairro que tem água encanada? Se tem coleta de lixo? Tem tratamento de esgoto? Então, quais são as condições de saúde? E aqui a gente consegue até perceber alguma coisa, né? Se for uma população que predomina idosa, então a gente percebe que é uma população que vai precisar de mais serviços de saúde, porque as condições de saúde muitas vezes não é tão boa, ou vai precisar de uma prevenção. Então, pensando em toda essa estrutura do teu bairro, né, da população, das condições de saúde, quais ações de promoção da saúde que seria interessante realizar? Você olhando a população que predomina, você já consegue verificar quais situações de promoção de saúde, né? Vacinação. Se predominar criança, vacinação infantil, ela é importante. Se predominar principalmente a fase da adolescência, nós temos que trabalhar com a gravidez precoce, né? Temos que trabalhar com essas meninas, com essas adolescentes. E com os idosos, quais os tipos de promoção de saúde que nós podemos fazer, tá? Uma dica é retirar esses idosos de casa. Então, promover ações onde eles estejam trabalhando uma atividade física, uma aula de artesanato, uma yoga, por exemplo, tá? Colocar esses idosos em atividade, para que eles não entrem, né, vamos supor, numa depressão, para que eles não tenham ansiedade, tá bom? Meninas, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom?
Beijos para todas e até a nossa próxima aula.